Um ano depois, a morte do André Matos ainda deixa os fãs muito chocados. Mas nesse vídeo, nós vamos contar uma outra história do André Matos. A história do André Matos fora dos palcos. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, faz um ano que o André Matos se foi e certamente os fãs vão se lembrar disso de uma maneira muito triste, não tenho dúvida disso. Só que nesse vídeo nós não vamos falar a respeito do André Matos artista. Nós vamos falar um pouco do André Matos fora dos palcos. Como ele administrou a carreira dele, como ele era um ser humano como outro qualquer, com as suas virtudes e os seus defeitos. Antes, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. O intuito do que você vai assistir é mostrar para você que é fã e para você que não é fã, como é o meu caso, por exemplo, que o André Matos tinha a pessoa jurídica, que era o artista em cima do palco, né, com o carisma, aquela coisa toda, e tinha a pessoa física, que era o André fora dos palcos. E claro que eu chamei o Paulo Barão para nos ajudar, para ser o condutor, vamos dizer assim, de uma série de histórias e depoimentos de amigos e de pessoas que trabalharam com o André Matos. E são eles que vão contar detalhes que pouca gente sabe. Eu preciso confessar uma coisa a vocês, cara, com toda a sinceridade do mundo. A minha intenção com esse vídeo não é endeusar o André Matos. É simplesmente oferecer a vocês uma perspectiva diferente do fã, né? Esse eterno idiota que baba ovo por qualquer coisa que seu ídolo faça. Todo mundo sabe, por exemplo, que eu nunca fui chegado no Som do Angra. Todo mundo sabe disso. Nunca fui chegado na carreira solo do André Matos, né? Esse tipo de metal melódico, vamos dizer assim, né, que a gente chama aqui no Brasil, nunca me atraiu. Eu acho isso muito chato. Mas isso não impede que eu diga a vocês que o André Matos era um cara diferenciado, musicalmente falando. Sempre quando eu encontrava, nós tínhamos um contato muito divertido, muito cordial, e ele sabia que eu não gostava do Som do Angra. Aliás, pra você ter uma ideia, o único disco do Angra que eu acho realmente legal é o Holy Land. Mesmo o Xamã, por exemplo, o Xamã, eu gosto do disco que quase todos os fãs detestam, que é o Reason. E a melhor coisa, musicalmente falando, que o André Matos fez na carreira dele, pra mim, foi o Virgo, que é aquele projeto que ele tinha com o Sacha Path. Mas o fato de eu não gostar da grande maioria dos trabalhos do André Matos não impede que eu reconheça que o cara era realmente um artista diferenciado. E a minha intenção com esse vídeo é exatamente essa, cara. Não endeusar. Aliás, acho que endeusar, ninguém merece esse endeusamento, porque todo artista, ele no fundo, ele é uma pessoa como qualquer um de nós. Mas a minha intenção é mostrar o André que pouca gente conheceu, né?
É por isso que a presença do Paulo Barão aqui no que a gente vai mostrar aqui para vocês é fundamental. Porque o Paulo Barão foi mais do que um empresário do André Matos. Ele foi um amigo pessoal que conviveu com o André, que sabe muito bem como era o André nos bastidores, na vida pessoal. O André, todo mundo que conviveu com ele sabe que ele era um cara generoso, super brincalhão no começo. E quando eu falo no começo, a gente está incluindo o Viper, também, que eu nunca gostei do som do Viper, né? No Angra, ele tinha uma personalidade de brincalhão, e com o passar do tempo, o André ele foi se tornando cada vez mais introspectivo. Isso com as pessoas que trabalhavam com ele, com as pessoas que conviviam com ele. E o Paulo, ele vai também mostrar para vocês, cara, que com os depoimentos de muita gente que trabalhou, que o André tinha sim as suas inseguranças, tinha as suas depressões, tinha os seus medos, tinha os seus vícios, tinha um lado hipocondríaco, que era um negócio descontrolado. Ele tinha uma hipocondria num grau máximo, né? Mas isso vocês vão perceber nesse vídeo. Enfim, eu vou deixar o Paulo Barão comandar essa série e vocês vão entender um pouco mais do que era o André Matos como ser humano. Isso que é importante. Cara, eu conheci o André lá por volta de 98, e naquela época, quando eu conheci, foi incrível, porque foi um cara dos Estados Unidos que nos contactou, alguém que cuidava da carreira lá nos Estados Unidos, e eu era promotor no México, que tinha uma gravadora, tinha produtora de shows, empresário de artistas, e faziam muitas coisas lá, e tinha um relacionamento muito grande com a mídia. Então eu conseguia um artista voltado de pequeno a grande, porque eu conseguia colocar na rádio, fazia, claro, se tivesse um produto. E foi aí que conheci, inclusive conheci antes o André Matos que o Angra, para você ter uma ideia. Foi engraçado isso, porque com o André conversei antes de conhecermos, aí eles me mandaram CDs do Angra, e quando chegou o André, eu estava conhecendo o Angra, de repente já coloquei o André fazendo coletiva de imprensa, já indo na rádio, já indo na TV, e nos voltamos muito amigos, fizemos clique desde o princípio. E o André me confessou algumas coisas, inclusive ele me comentou que ele queria sair do Angra, ele me comentou que ele sabia que estava gravando, né, o álbum Virgo com Sasha, e que ele estava pensando em sair do Angra, e era por problemas financeiros, que era um problema, parece que ele tinha um problema sobre dinheiro, sobre pirataria, ele estava desconfiado, e o André sempre viveu com essa situação, né, na cabeça. É uma pena, porque se passaram os anos, e foram 20 anos, onde o André viveu com essa sombra. Eu sei que isso foi o que André decidiu, porque decidiu sair da banda. Foi isso, ele me falou. Inclusive eu cheguei a fazer uma reunião com todos os membros do Angra, quando eu não era empresário, tá? Quando eu era apenas promotor, a pedido do André, uma vez que voltando das pirâmides, embaixo na recepção, porque André queria que eu falasse uns pontos aí sobre o que eu pelo menos sabia. E comentei isso com todos, a cara. Eu sempre fui um cara que dou a cara para bater, eu sou um cara que gosta de falar diretamente as coisas e ter certeza de ver olho a olho com as pessoas. E aquele dia conversamos todos, estavam todos presentes, inclusive estava o anterior empresário dele. E foi aí que se desenvolveu uma grande amizade com o André. Então agora temos um convidado também muito especial. Ele é um jornalista bem conhecido, escritor, e ainda o guitarrista da banda Viper, o Felipe Machado.
Ele foi amigo do André por muitos anos, desde quando eram adolescentes, e deve ter muitas histórias. Felipe, você deve ter muitas histórias. Mas vou te pedir que você me conte 2 histórias. Vai lá, Felipe. A gente estava, logo depois que ele formou o Angra, né? A gente acabou ficando um pouco afastado, porque o Angra foi formado numa época que a gente estava também disputando uma carreira no exterior, a gente estava indo para o Japão e a gente estava com um estilo um pouco diferente, e o Angra acabou pegando um estilo que era mais ligado ao estilo anterior do Viper, do Theatre of Fate e tal. Enfim, acabou tendo um pouco de ruído entre a gente acabou se afastando. E daí, eu lembro que eu fiquei até, isso aí foi lá por 92, 92 por aí, 92, 93. Eu lembro que a gente ficou algum tempo sem se ver, e depois eu fui encontrar ele justamente na época do Monsters of Rock, que foi em 95. A gente tinha acabado o Viper estava gravando em Los Angeles, a gente tinha acabado de voltar para o Brasil, e a gente acabou se encontrando numa coletiva na manhã do show mesmo, na própria manhã do show, que foi no Pacaembu. E nesse dia eu lembro que assim, eu vi o André passando, ele estava vindo na minha direção num corredor assim, isso foi num hotel em São Paulo, no bairro dos Jardins, e o André veio num corredor e a gente estava meio sem se falar e tal, e ele passou por mim, eu não falei nada, ele também não falou, então a gente meio que não se cumprimentou. Acho que foi a única vez assim que a gente teve alguma coisa mais dura assim um com o outro. Depois desse tempo, depois isso acabou passando, ele saiu do Angra, ele formou o Xamã, outra banda que a gente acabou voltando a se encontrar e tal. Ele até me pediu para fazer um release para um disco do Xamã. E enfim, acabamos voltando a ficar amigos e ficou tudo bem. E a outra história que eu queria lembrar, que é uma história mais legal, é uma história que aconteceu logo no comecinho da nossa amizade, assim, eu tinha 14 anos e eu tinha uma primeira namorada, uma menina chamada Silvia, que era uma menina que era amiga, era dessa mesma turma. O André também era um pouco, embora ele fosse do Rio Branco, ele meio, acho que tinha uns rolos com alguma prima dessa menina, enfim, a gente acabou tendo uma turminha juntos. E o André, a gente costumava naquela época, enfim, uma coisa de adolescente da época, a gente pichava o muro com o nome da nossa turma, que a nossa turma chamava Devil Rats. Enfim, era um nome bobo, mas o símbolo era DR, porque a gente morava na rua Doutor Veiga Filho, que era o símbolo DR. Então a gente pichava DR pelo bairro e tal. E um dia que eu fui fazer 2 meses de namoro com essa menina, eu pedi pro André, me empresta o spray que eu quero pichar para comemorar os 2 meses de namoro. Daí ele falou, não, vou com você e tal. Daí a gente foi junto. Daí aquela coisa de tudo com medo, né, à noite, de madrugada e tal. E daí eu pichei lá. Só que daí na minha pressa, eu acabei pichando, em vez de 2 meses de namoro, eu pichei feliz 2 semanas de namoro. E daí eu voltei assim, daí a gente voltou para casa, eu falei, nossa, obrigado, tal. Daí ele falou, mas eu achei que você fazia 2 meses de namoro. Eu falei, não, faço 2 meses. Ele falou, então por que você escreveu 2 semanas? Eu falei, 2 semanas? Daí a gente voltou lá desesperado e estava escrito 2 semanas. Eu falei, puta, tá errado. E agora? Ele falou assim, não, pera aí que eu vou dar um jeito. Daí ele pegou assim o 2 e pichou em cima e transformou 2 num 8. Daí ficou assim, bom, 8 semanas, 2 meses, agora tá certo. Daí eu falei, puta, você me salvou, obrigado. Daí beleza, daí no dia seguinte a menina viu a pichação, né, 8 semanas, ela, nossa, 8 semanas, tava na época daquele filme 9 semanas e meia de amor, ela, 9 semanas e meia de amor, 8 semanas, poxa, que legal, foi uma coisa criativa. E daí eu falei assim, eu acabei não contando para ela, mas, enfim, foi graças ao André. Então, assim, é um cara que faz muita falta e sempre me lembro dele, sempre com bastante carinho. Mais uma convidada super especial, muito querida por mim. Temos grandes histórias com a Penélope. De fato, hoje tenho ela aqui, a Penélope Nova. Foi namorada do André por um período de tempo longo, muito importante, inclusive, porque foi bem logo no começo do Xamã,
me lembro que a gente acabava de fazer o show, me parece que foi na Via Funchal, e aí o André me ligou e me disse assim, cara, sabe com quem que estou ficando? E me contou que era a Penélope, ele estava super feliz. E bom, temos algumas anedotas. A Penélope conviveu muito com o André, conheceu muito o André, sei que eles se respeitavam, se queriam muito, se gostavam também como seres humanos. Eram bem diferentes, mas muito interessantes. Penélope, muito obrigado por estar aqui com o Regis e comigo. Por favor, me conta aí tuas histórias, que você deve ter muitas, mas conta alguma aí muito marcante para você. A gente tinha ido para Florianópolis passar o fim do ano de carro. Eu levei minhas cadelas e a gente fez uma viagem muito gostosa. Passamos a virada do ano lá. E o André já tinha dito para mim, poxa, quando a gente estiver voltando para São Paulo, bora passar na casa do Paulo Barão, ele é meu empresário. Eu acho até que eu não conhecia o Paulo ainda. Eu acho, posso estar enganada, mas eu acho que eu o conheci nessa ocasião. E aí eu falei, claro, a gente passa lá, bora. Quando a gente estava voltando, a gente parou em Balneário. Foi super gostoso, eu não conhecia Balneário, conheci o Paulo. E eu lembro que logo que a gente chegou na casa do Paulo, eu bati o olho, ele tinha um Jeep vermelho, um Jeep Willys 62, lindão vermelho. E eu sempre quis um Jeep, o André não sabia disso. Mas eu sempre quis, em algum momento da minha vida, eu sempre pensei, pô, se um dia eu puder, eu vou ter um Jeep. Eu queria um Jeep pra ter de meu carro, não era nem pra andar na trilha e tal, eu me imaginava no Jeep, enfim. E aí quando eu vi o Jeep, eu falei, cara, esse Jeep é seu? Ele falou, é. Logo que a gente chegou, assim, e eu falei, puta que lindão e tal. Ele falou, pois é, eu tô vendendo. E eu, você tá vendendo? E ele, tô. Eu falei, quanto você tá pedindo? Ele falou quanto era e eu olhei assim, falei. E ele disse, eu tô até triste que eu vou vender, porque, eu comprei ele, tava num outro estado, botei ele inteirão e tal. E aí foi falando que ele tinha dado um trato no Jeep, que o Jeep, na hora que tinha ficado pronto, ele precisava de uma grana para um negócio imediato e a melhor maneira era ele vender o Jeep. E eu virei e falei, então relaxa que, você não tá mais vendendo não, já vendeu, eu vou levar o Jeep. O André olhou pra mim assim e... Como assim? Falei, vou... Até aí, tudo bem. Ele, sério mesmo, tal? Eu falei, posso te dar um cheque e tal? E tinha cheque na época. E aí o André ainda tava um pouco assombrado, assim, de eu comprar o Jeep nessa decisão tão rápida. Mas ele não sabia o que estava no caminho ainda, o que vinha pela frente. Eu fiz o cheque, entreguei na hora e falei, ai, que legal, a documentação tá em ordem. Ele falou, tá aqui, vai ter a transferência. Eu falei, não, isso daí eu resolvo em São Paulo. Aí eu, como assim? O Paulo, não, porque quando que eu posso mandar pra São Paulo? Não sei se ele nem chegou a falar isso. Eu falei, não, como assim mandar pra São Paulo? Comprar o Jeep, eu vou embora com ele, vou guiando, depois eu resolvo a transferência da placa. O André, oi? Como assim? Vai guiando o Jeep? Eu, não é um carro? Não é pra guiar? Eu vou guiando, a gente volta pra São Paulo. Você volta no seu carro, eu volto no meu novo carro dos sonhos. Mas aí eu, qual o problema? Aí ele... De repente eu vi um olhar assim. E é engraçado porque essa história revela muito da natureza complementar que a minha relação com o André teve durante o ano e meio que ela existiu. A gente era, em algumas situações, muito oposto. E é exatamente por isso que eu me atraí por ele e acredito que isso tenha sido determinante para ele se sentir atraído por mim. E eu sei que isso surpreendeu muita gente, enfim, na época tinha gente que não entendia e tal, como que a gente tinha, porque a gente é tão diferente, era mesmo, mas era menos do que parecia, saca? E esses aspectos opostos, eles nos complementavam, né? Um outro lado do André, que eu acho que eu tive a oportunidade, dentro da intimidade que a relação da gente nos proporcionou, né? Eu pude ver o quanto o André era reservado, mas é num grau, assim, que todo mundo sabe que ele era reservado, porque era algo que se dizia muito sobre ele, mas o quão reservado ele era, eu acho que só a família dele e as namoradas, enfim, as mulheres com quem ele se relacionou
a depender do grau da relação, né, que eu desconheço qualquer que não seja o da minha, enfim, posso só falar pela minha. A gente dividia tudo, era claro para mim que ele estava ali entregue, aberto. Ele me dava total acesso à intimidade dele. Então, comigo, naquele momento da nossa relação, ele não tinha nenhuma barreira, mas eu podia ver, assim, o quanto ele não tinha esse relaxamento, saca? Eu não sei o quanto ele era inseguro, e eu falo isso sabendo que todos somos inseguros, então não é que o André era mais inseguro do que a maioria dos seres humanos, não, ele era tão inseguro quanto qualquer um de nós, e isso tornava ele humano como nos torna humanos, mas essa insegurança nele, ele se resguardava, né? Então eu vi muitas vezes grandes amigos dele, pessoas que eu sei que ele amava, sempre convidando, pô, vamos encontrar. E eu acho até que muitas delas, quando entenderam o nosso namoro ali, chegaram a dizer pra mim, pô, Pê, vamos marcar alguma coisa, ver se... E aí eu dizia, cara, eu tento, eu quero, mas... E aí na hora que eu dizia o mais, a própria pessoa dizia, eu sei, meu, André é foda e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu posso dizer que eu vi de perto, assim. E eu acho que ele também sentia falta. Porque se ele não sentisse, ele não teria topado namorar alguém que fosse tão oposta a ele nesse sentido como eu era, sabe? Alguém tão livre, espontânea para tomar decisões sem pensar. E é isso. Muita, 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 muita saudade mesmo do André. Uma alegria, não tenho o que dizer, assim, né? Poder saber que eu tive a oportunidade de dividir isso com um cara tão bacana e, enfim, com tanta importância. Além disso, sabe, saber que um cara com tanto talento, com tanto mérito, um cara com tanta dedicação e tal, eu pude ter certeza que ele era um cara legal pra caralho, sabe? Enfim, uma dessas pessoas, raras pessoas que fazem mesmo falta no mundo. Outro grande amigo meu, um parceiro de ter saído quando eu cheguei aqui no Brasil, de ter feito várias coisas, fomos crescendo juntos também, vamos falar profissionalmente. Conheço o Ives, de fato foi o André Matos que nos apresentou por aí de 2000, 2001. E bom, sempre que podemos nos encontramos, sempre que podemos estamos conversando. E aí tenho com vocês o Ives Passarel, como vocês sabem, ele toca no Capital Inicial, mas ele foi membro do Viper. E bom, de fato o Ives tem uma interessantíssima história e que eu queria que ele compartilhasse com a gente. A gente era vizinho de prédio, então a gente jogava futebol e a bola caiu. Na verdade, a gente estava jogando eu, o Pete, o Felipe, que a gente morava no mesmo prédio, e ele morava no prédio ao lado. E a bola caiu no prédio dele, eu fui buscar, a gente ficou amigo e todo mundo tinha banda, tinha uma banda Rock Migration com o Pete, com o Felipe, com o irmão do Felipe, o Nando. E a gente viu que ele tocava piano já, ele era da mesma escola que eu fazia, só que ele fazia em um horário diferente. E a gente virou grandes amigos e foi assim, a partir dessa bola eu chamei ele pro Viper e daí é só história. Falar sobre André Matos é sempre uma grande emoção para todos nós e remete a muitas coisas do passado, muitas coisas bacanas que serão eternas mesmo. A gente começou lá atrás, todo mundo criança ainda, éramos jovens todos, muito jovens, crianças mesmo, e a gente já tinha aquela paixão pelo metal, pelo rock and roll, e a gente costumava se ver muito em festinhas de salão de festa de prédio, onde o Viper montava o equipe deles e tocava Iron Maiden, tocava algumas já composições do que viria a se tornar o Viper. Ali era incrível que já dava para perceber que eles não estavam ali de brincadeira, eles já tinham algum foco, já sabiam, parece que mesmo crianças, sei lá, 13, 14 anos já sabiam o que queriam, talvez até menos a idade. E a gente teve uma grande honra, uma coisa muito bacana, que foi quando nós que tocávamos no Platina, no show do Lira Paulistana, a banda de abertura foi o Viper,
Então, assim, o André Matos, o Viper, a galera, que são todos nossos grandes amigos, eles consideram aquele o primeiro show profissional do Viper. Então esse é um motivo de muita honra pra gente. Fora isso, a gente se viu muitas vezes, nós todos. Eu me lembro eu com o Pete, com, sei lá, com o Felipe, com todo mundo, com o Andrezinho, a gente indo comprar roupas malucas que lembrassem as roupas do Iron Maiden, aquelas coisas a gente ia na galeria do rock ali, Woodstock discos, Baratos Afins, e sempre comprando, trocando os discos, aquela coisa legal de crescendo no meio do rock, né, do metal mesmo. E um presente para nós, a gente ter tido essa chance de conviver bastante. Não tanto quanto eu gostaria, porque a correria é grande, a gente se viu pouco na vida, para falar a verdade. Mas grandes momentos aconteceram, porque a gente sabe como é esse meio. O André, ele sempre foi muito na dele. O Andrezão, ele tinha um mundo meio dele só, então ele não se expunha muito, não saía muito, era uma coisa meio fechada no mundo dele, mas quando ele compunha, quando ele gravava, quando ele ia para os shows, aí a galera podia sentir tudo que ele tinha, tudo que ele queria dizer, né? Me lembro de uma turnê que a gente fez, Dr. Sin e Xamã, foi incrível, passou por várias cidades, vários estados. Me lembro do show no Casebre, com 8.000 pessoas, Dr. Sin e Xamã, Salvador, algumas outras cidades do norte, do nordeste, Ross and Roll. Ou seja, foi uma turnê muito inesquecível para nós, um grande momento do André, também ele estava no Xamã, arrebentando. Meu pai sempre teve um carinho muito grande. Desde que ele viu o Andrezinho no Lira Paulistana abrindo platina, ele adorava o Viper e tal, mas ele falava, o Andrezinho, o Andrezinho. E essa coisa do André ser esse cavalheiro, de ter essa cultura, essa educação, sempre tratando todo mundo da maneira mais linda possível, é uma coisa que fez ele ser muito diferenciado também. Muito educado, muito culto. E sempre um bom amigo. Me lembro de várias jam sessions que a gente fez, alguns eventos que a gente tocou junto também. Tivemos a chance de fazer umas jams no Blackjack ou no Blackmore Bar, em alguns eventos da revista Roadie Crew, onde a gente pôde fazer canjas, então tocar coisas diferentes. Assim, eu acho que a convivência com ele é uma coisa que faz muita falta. Como eu falei, nos vemos pouco, mas quando a gente se via era sempre incrível. Me lembro de um show, acho que era Salvador, que a gente estava tocando, e me deu uma coisa muito rara, mas me deu uma dor nas costas, assim, que eu quase não conseguia respirar. E eu lembro que durante o show, eu até perguntei pro confessório se ele tinha alguma coisa, algum remédio, algum Dorflex, alguma coisa para me ajudar. No final, o André Matos acabou me dando, sei lá, uma aspirina, alguma coisa, me ajudou. E quando a gente estava no hotel na madrugada, ele veio no meu quarto para perguntar se eu estava bem. Esse era o tipo de cara que o André era, sempre querido, sempre um grande amigo. Me lembro também de uma outra coisa que quase rolou, que ia ser um sonho, um projeto, que seria o Dr. Sin, na época, o André e o Eduardo Danoi, junto com o André Matos num projeto. Quase rolou, quase, foi por um fio. Mas logo na sequência o Xamã voltou com tudo, o Dr. Sin engrenou também muito legal na época, foi quando rolou essa turnê Dr. Sin e Xamã, foi muito bacana. A participação do André, que mais marcou, talvez para o grande público e para nós também, foi a participação dele no DVD 10 anos ao vivo do Dr. Sin, que essa semana completou, ou semana passada, completou 18 anos. Então ele canta Fire, uma das músicas mais emblemáticas do Dr. Sin, e ele arregaça. André Matos sendo o André Matos, né? Destrói. É até muito legal, durante o vídeo dá para perceber a emoção de todos, e quando o André vai para aquelas notas, o orgulho que o André sente também, que ele sentia quando o André detonava, sabe? Aí ele vai pra galera, aplaude o Dr. Sin lá da plateia, a galera abraça ele, grita André, André. É muito emocionante. Essa parte do DVD realmente emociona. Um presente para nós do Dr. Sin e pro metal, pro mundo do rock em geral, né? Então é isso. Queria deixar aqui nosso eterno amor ao André Matos. Um dia a gente se vê de novo. E é isso. Muito obrigado, Andrezinho, por tudo que você fez pelo rock, pelo metal. Valeu, obrigado! André Matos!
minha história com o André começou como fã. Eu era fã da banda Viper quando eles soltaram o Soldiers of Sunrise, o primeiro álbum, que já era muito bom, já era muito relevante assim na cena metal brasileira. Quando fizeram o Theater of Fate, eu tive a honra, né, o prazer de poder emprestar minha guitarra. Vocês podem ver que lá no agradecimento do álbum tá agradecimento ao Rafael Charvel, porque eu emprestei a minha guitarra Charvel para eles gravarem. E posteriormente entrei na faculdade, na mesma faculdade que o André, passei a ser amigo dele, fomos ver o Rock in Rio, assistimos o Queen's Rush juntos no Rock in Rio, Judas Priest com Painkiller e outras apresentações. E pouco depois fizemos o Angra, né? A banda Angra. Então passamos a ser então parceiros de música, parceiros profissionais, colegas desse universo musical, numa sintonia muito grande. E juntos fizemos muitas músicas, aprendi muito com o André, aprendi muito mesmo, porque ele sempre foi muito precoce, muito inteligente, muito talentoso. Então, assim, eu quero dizer feliz 8 de junho. Feliz por quê? É muito triste lembrar, né, a morte, a ausência, mas eu acho que da dor, das cicatrizes, a gente pode tirar sempre boas lições. Então eu imagino que, eu espero muito que dia 8 de junho passe a ser o dia do metal nacional, que isso seja realmente um motivo para a gente olhar o metal como uma cena autossustentável, colaborativa, onde todos encontram seu espaço e unida, né? Unida no sentido de entender a importância de estruturar um sistema que todos se beneficiam. Então, feliz 8 de junho, porque a gente tem que lembrar do grande legado do maestro e tentar nos acolher todos na dor da saudade. Valeu. Pois é, meu amigo e minha amiga. Houve então essa ruptura no Angra. O André saiu da banda, juntamente com o Luiz Mariucci, com o baixista, e com o batera, o Ricardo Confessori. E saiu da banda de uma maneira muito turbulenta, né? Acusando o empresário de desvio de dinheiro, né? De caixa 2. Quer dizer, foi uma saída muito turbulenta, muito desgastante, muito nada amigável. E aí, claro que o André, aproveitando que o Luiz e o Ricardo tinham saído, a tendência normal era os três montarem uma banda. E eles montaram o Xamã, né? Eu particularmente eu não gosto do Ritual, mas assim, eu gosto muito do Reason. Eu acho um disco muito legal, mas foi um disco também, cara, que foi muito mal recebido pelos fãs, né? As vendas foram fraquíssimas. Quando eu falo, por exemplo, aí ficou todo mundo chateado quando eu disse que o fã do Angra, a grande maioria dos fãs do Angra, quer sempre que os caras ficam fazendo Carry On Parte 2. O Reason vendeu muito mal, cara, e a grande maioria dos fãs queria aquele som do Ritual, e não essa mudança que eles fizeram. Inclusive o Xamã chegou a fazer uma regravação muito legal de More do Sisters of Mercy. Só que isso, para a maioria dos fãs, pegou muito mal. Tanto que a banda vendeu uma quantidade de discos irrisória do Reason. E o Xamã acabou também muito mal. Com muitas brigas, né? Algumas pessoas me disseram que até em algumas ocasiões chegaram a haver tentativas de agressão física. Foi um negócio muito feio. Muito feio. Mas o Paulo Barão e os convidados podem falar um pouco mais a respeito dessa fase do André Matos, o Xamã, e quando o Xamã chegou ao final. A minha situação do Xamã, do princípio do Xamã, foi também muito inesperada, vamos falar assim. Quando eu me mudo para o Brasil para morar, porque queria que minha filha nascesse aqui,
o André já tinha saído do Angra. Eu não sabia que ele tinha saído do Angra. Na verdade, porque lá no México chegavam poucas informações, não é igual que agora, que existia internet rápida e notícias e tal. Antes era jornal, revistas e tal, e o rock sempre foi, vamos falar, mais underground, a menos que não sejam as grandes bandas, como Iron Maiden, Scorpions e por aí vai, certo? Então o que aconteceu, quando eu cheguei no México, e como me contatei com o André, que nos mandamos naquela época algum que outro e-mail, ele me disse, cara, quando você vem aqui, eu quero que você fique aqui em casa. E daí me fui, passei 15 dias em São Paulo, hospedado lá no apartamento dele. O André morava naquela época ainda com os avós dele. A mãe morava no andar de em cima, me parece 2 andares em cima, e ele morava com os avós dele. Então, ficamos vários dias lá. Foi uma época que inclusive ele me apresentou o Ives Passarel e o Pete também. Saíamos muito com o Ives, estávamos os 3 juntos. Depois o Guilherme Canais também, se juntou aquele engenheiro de som da banda. E estávamos sempre os 4. E assim foi conhecendo muitas pessoas. E naquele momento, em um desses dias, eu entrei, eu dormia em um quarto que era o quarto dele. E ele estava dormindo em um quarto que ele tinha de visita. Então eu dormia lá no quarto do André. E nós encontramos para ir das 11 horas para tomar café, porque o André era um cara que não conseguia ir a dormir cedo. Cedo, que de meia-noite para ele era muito cedo. Então sempre ficávamos à tarde conversando, 2, 3 da manhã, acordávamos 11 e nos encontramos para tomar um café juntos. E aquele dia não estava o café, meu café, e não estava o André. E não tinha ninguém no apartamento. Aí eu fiquei meio surpreso assim, e fui lá atrás, buscando André, e escutava um barulho atrás. Fui indo atrás, um lugar onde a área de serviço, e lá o André tinha um piano, e tinha sua coleção de CDs, o que ele ganhava, dos prêmios que ele tinha ganho e tal. E quando eu cheguei, o André estava quebrando os seus CDs. Estavam todos os CDs esmagados, estava quebrado um dos prêmios que ele tinha recebido, me parece que era do Angels Cry, me parece, não me lembro, um dos prêmios estava esmagado, e ele estava chorando. E eu cheguei, André, assustado, pensei que tinha acontecido algo muito, muito sério. O André estava em plantos de choro. Eu falei, calma, velho, calma, o que aconteceu? E ele estava muito triste, falando, cara, eu não quero mais fazer heavy metal. Estava triste por isso, estava depressivo. Não quero mais saber de rock, não quero saber mais de heavy metal, não sei o que. E eu falei, pô, André, não podemos, cara, um cara como você, com toda a tua, né, com tudo o que você é, olha o artista que você é, olha a voz que você tem, olha como você é, musicalmente, você é um maestro. Você não, se você faz isso, você vai ser um egoísta. Você tem que pensar não apenas em você, você tem que pensar no que Deus te deu, o dom que te deu Deus, para você compartilhar com todo mundo, cara. E aí eu falei, cara, já que eu tranquilicei ele, falei, e se a gente fizesse uma banda? Eu seria teu empresário, vamos criar uma banda. Eu posso ser teu empresário. E assim, nós fomos a tomar o café e mascamos, começamos a pensar nessa ideia. E aí foi que ele me contou que o Luiz Mariotti e o Ricardo Confessori estavam saindo da banda, do Angra também, que ele estava sabendo disso, e que, pelo que eles sabiam, eles tinham um projeto por aí. E foi assim que, animando o André e fazendo essa história, começou o embrião de tudo o que começou com o Xamã, que depois, bom, eu fui empresário da banda por alguns anos, aí todo o princípio, gravamos o DVD, Ritual Live, juntos. Me lembro que inclusive a banda não queria gravar, porque eles parecia que era muito cedo gravar esse DVD. E eu falei uma frase que é muito engraçado, porque quem diria que depois eu voltaria empresário do Angra, né?
E eu falei para ele, para o André, falei, cara, estamos em um ônibus vindo em turnê, vindo de Belo Horizonte, ainda me lembro, para São Paulo. E falei, cara, alguém tem que saber e nós precisamos mostrar para o mundo quem canta Carry On realmente. E é engraçado, né? Porque depois quem diria que eu me voltei empresário do Angra e defendi também meus interesses lá dentro do Angra. E bom, mas parte da história de lo que aconteceu na época do Xamã. Depois do Xamã eu saí da banda e eles se separaram depois, eles rolaram, fizeram uma história, depois se separaram, me chegaram a buscar de novo para ver se eu não queria voltar na banda, para ver se juntávamos forças, para ver se eu pudesse ajudar a recuperar o relacionamento que eles tinham, porque eram 4 caras muito diferentes. E na época eu falei para ele, para o André, que não poderia ser, porque eu não teria mais nada que oferecer naquela época. E daí justo estava coincidindo que eu estava também trabalhando com Scorpions, estava com o festival Life on Louder, e foi aí que parou a história do Xamã. Mas um convidado super especial, o Rogério Rossato. O Rogério foi técnico que trabalhou tanto com Angra como com Xamã, então ele viu a última parte do Angra e o começo do Xamã. E bom, ele acompanhou a gente em vários lugares, foi para a Europa, foi para o México, foi para o mundo todo, e além disso era amigo pessoal também do André. E ele tem umas histórias incríveis, porque é muito interessante conhecer o André, a parte de lo que ele sempre parecia quando era no palco, às vezes de maestro, às vezes de aquele super hero, né? Era um cara que ele gostava de sair na festa, de tomar todas as vezes e falar altas merdas na noite, dar risadas. E essa ideia justamente de que, por isso que estou trazendo várias pessoas, vários convidados nossos, para que falem dessas coisas, de André, o ser humano, muito mais que apenas o grande artista que todos já sabemos que ele é. Rogério, conta pra gente algumas de tuas aventuras, o André, que você teve várias. Na época do Angra, mais ou menos coisa de 99, 2000, alguma coisa do gênero, não vou conseguir lembrar exatamente, tivemos uma turnê pelo Nordeste do Brasil e, poxa, tivemos alguns dias offs, né, e nesses dias, esses day offs, a gente aproveitou, tava eu e o André, nós saímos, alugamos um bug e a gente saiu, ficou na praia, ficamos conhecendo várias praias e assim, o André era uma pessoa completamente diferente do que muitos acham que ele era, né, ele não era aquele cara quietinho, tímido, né? Ele era um cara super extrovertido, ele era um cara super comunicativo, né? Adorava conversar, era uma ótima companhia para a gente beber e falar de vários assuntos. E esse dia foi um dia assim que ficou na minha memória. A gente passeou de bug o dia inteiro, tomou todas e ficou na praia, né? Foi muito legal. E à noite a gente foi para forró, ele era um cara que adorava entrar nesses bares, assim, apesar de ser um cara super culto, né? Um cara super refinado e talentoso para algumas coisas, ele não tava nem aí com nada, ele falava, ah, foda-se. Então eu entrava naqueles botecão, risca-faca mesmo, e aí, vamos entrar nessa porra, foda-se. Então assim, era uma pessoa muito legal. E entre outros episódios, teve uma vez também que a gente estava, acho que foi no México, tivemos uma turnê, isso já foi na época do Paulo Barão, inclusive, né? O Paulo Barão era empresário, na época do Xamã, estávamos em Monte Rei e fomos para um bar, né? O Paulo estava junto até nesse dia, né? E de lá a gente saiu, a gente tinha alugado um carro também, né? A gente bebeu todas, aí a gente se perdeu na cidade. E na época não tinha esse negócio de GPS, internet, né, as facilidades que tinha hoje. Enfim, foi uma atrapalhada só e a gente foi acabar chegando super tarde no hotel e enfim. E dentre várias outras histórias, né, a gente teve uma relação realmente de amizade grande. Vivíamos saindo junto em São Paulo, frequentava a minha casa, eu a dele. Era um cara assim de realmente uma amizade grande. Então sinto muito a falta, né? Fiquei muito chateado quando soube da notícia. E, enfim,
deixou aí o seu legado, é uma pessoa que ficou para a história, né? Então é isso, eu poderia ficar aqui horas e horas contando várias histórias sobre o André, mas assim, seria pouco tempo, seria muito pouco tempo para eu poder narrar aqui os momentos que vivemos. Foram muitos, foram várias histórias marcantes e enfim, um amigão mesmo. Falar sobre o André depois de um ano, né, do falecimento dele é simplesmente falar sobre gratidão. Gratidão porque a gente teve muito tempo de carreira juntos, né? Acho que fomos os dois que ficamos mais tempo juntos, né? E o Hugo também, né? Mas nós gravamos mais de 7 discos, que é o meu baixo e a voz do André. Então eu não tenho como, né? São mais de 20 anos de carreira juntos, então não tem como eu falar da minha carreira sem falar da carreira do André, sem estar o André junto, sem ter aquela pessoa muito profissional, muito inteligente, muito esperto em todas as ocasiões para compor, para executar, né? Um cara que realmente estava acima do nível, né, dos vocalistas. Então, assim, é muita coisa, são muitas histórias, mas o que me vem na cabeça é só a gratidão dos meus 30 anos de carreira se confundirem com os 30 também do André em quase toda essa longevidade aí, né? Então, valeu, André. Depois de um ano, você continua com a gente. Valeu!